Vamos trazer agora o Luciano. Ó, o Luciano está chegando com a gente. Vamos fazer aquela transição entre amigos. Pronto, agora eu vou tirar os nossos colegas que já encerraram e vamos bater um papo aqui com o Luciano. Tchau, pessoal. Olá, Luciano, tudo bem? Não, ainda está comigo. Você está que nem eu sou campeão disso. Agora sim, né? Legal, seja bem-vindo, parabéns pelo dia do bug. Vou pedir só para você fazer a sua autodescrição. Você já fez isso alguma vez, né? Você tem que dizer, né? Qual é a sua cor da pele, onde você está, cabelo, só para o pessoal que às vezes não nos vê da mesma forma, né? Eles possam conhecer um pouquinho, tá bom? Tá bom. Eu sou branco, com 1,80 m, estou num ambiente com fundo de um escritório, né, usando fones de ouvido acho que olhos. Não, para a gente, eu também estou começando nessa arte, e para a gente é um pouco difícil. Eu diria que o Luciano tem cabelos castanhos escuros, né? Está usando uma camiseta preta, e os olhos dele também são castanhos, mas perfeito. Luciano, você quer compartilhar a sua tela? O Luciano ele tem tanto uma apresentação, como ele vai fazer uma coisa bem prática aqui com a gente, né? Então vai ser legal que a gente vai ter. Isso representa muito o que a gente vai ter ao longo do evento. A gente vai ter várias experiências, vários colegas discutindo coisas e mostrando também de várias formas diferentes. Compartilhar aqui. E depois dá para a gente trocar esse compartilhamento quantas vezes for necessário também. Tá bom. Estamos tentando, viu, Eric? Eric está dando os parabéns pela autodescrição, a gente está tentando, vamos ver se a gente consegue. A ideia é que essa transmissão também venha a ter depois legendas, né, transcritas. Aliás, se alguém quiser ajudar também como voluntário nessas transcrições, dá um trabalho razoável, né? O YouTube gera o automático, mas tem que dar uma revisada, né? Mas a ideia é a gente passar a ter os vídeos com transcrições melhores, né? Isso também nos cursos e que a gente tenha nos eventos posteriores também uma pessoa fazendo a tradução em Libras, né? Mais de uma, porque às vezes o evento é longo, né? Para ajudar e tornar mais acessível, tá bom? Luciano, eu vou estar aqui nos bastidores, qualquer coisa você só me chama, tá? É só falar que eu já estou aqui junto com você, tá bom? Tá. Gente, eu não estou com uma segunda tela, então não estou vendo o chat, tá? Por isso que eu não vou fazer comentários acerca do que vocês possam estar falando, comentando, né? Então aí o Correia vai fazer esse papel aí de acompanhar o chat, tá? Combinado. Qualquer coisa, vamos até combinar com o pessoal. Vamos combinar com o pessoal duas coisas, tá? A gente esqueceu de fazer o sorteio no final, porque acabou atrasando um pouquinho, então a gente vai fazer 2 cupons no final dessa live do Luciano, né? Que a gente está sorteando um cupom de R$100 ao final. Então, a gente não fez agora há pouco, vamos fazer agora de novo no finalzinho, tá? E também, assim, qualquer pergunta que vocês façam, se for uma pergunta direta, daquele momento que ele está fazendo, eu até apareço aqui, abro o microfone e falo com ele. Se for alguma pergunta um pouco mais ali ao redor, né, do que ele está fazendo, aí a gente deixa para perguntar para ele no final. Eu guardo aqui a pergunta, tá bom? Sucesso aí, Luciano. Valeu. Bom, meu nome é Adriano Santos Gonçalves, né? Eu sou pós-graduado em análise de projetos e sistemas pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, né? Que a gente chama de FATEC por aqui. Eu migrei da área de desenvolvimento para QA há quase 4 anos, né? Quando me encontrei na área, né? Nós começamos a desenvolver um site na empresa onde trabalhava, e ali eu comecei a testar e eu tomei gosto, né? Eu vi a diferença que fazia e quando como eu tinha testado tudo, conhecia o sistema, eu dava suporte para o sistema, né? Porque era o que conhecia tudo, como eu sabia os caminhos, onde chegar, tal, e fui para o suporte. Aí, quando eu entrei para o suporte, eu comecei a ficar, né, mais sobre a área e né, eu nem sabia quando eu comecei que existia uma área de qualidade.
eu fazia, né, os testes exploratórios, regressivos, sem ter o conhecimento técnico de como fazer, né? E aí eu trazia essa visão de usuário. O que o usuário faria, né? Onde que quebra? É quando o usuário tenta burlar, né? Quando o usuário tenta ganhar a agilidade no trabalho dele. Então, sempre que eu trazendo essa visão, eu fui buscando vagas, né? Passei já por outras 2 oportunidades trabalhando como QA, e para mim é muito gratificante sempre, porque você sabe que você traz qualidade, você faz um trabalho relevante, né? Hoje eu vou falar um pouco do Appium Inspector, né? Que é basicamente um cliente com Appium, uma interface de usuário, né? Então ele é utilizado para fazer testes mobile, né? Ele fazia parte da instalação do Appium Server antigamente, e aí então ele era uma ferramenta junta, e aí eles separaram os projetos, você tem que instalar ele à parte, e essa interface permite especificar qual servidor Appium usar, qual recurso definir, né, quais os elementos que você vai interagir, né, e o principal uso é como gravador dos passos executados em um teste, né, assim como o Catalan, por exemplo, né, e o principal dele é mobile, tá? Mas você também pode explorar o web com ele, tá? Mas o grande lance é no mobile, porque você não tem como pegar os paths, os caminhos, sem utilizar um inspetor, né? Então, o uso dele, né? Quero falar um pouco da configuração do ambiente, né? O que você precisa para rodar o Appium Inspector para fazer os testes, né? Eu vou mostrar na prática a execução de tudo, mas algumas coisas só vou trazer a indicação, tá? Depois essa apresentação, vou compartilhar o link, né? Já até passei aí para Iterassist, e aí tem os links de tudo que precisa instalar, né? Mas aqui eu vou comentar algumas coisas, por exemplo, do PyCharm, né? Instalou o PyCharm, aí a gente vai ter que instalar aqui no Python Packages. Você vai ter que instalar também os pacotes Selenium e o Appium Py. Tá? Essa daqui é a versão mais recente do PyCharm, tá? Aí você procura pelos pacotes que são necessários, né? Ó, o Selenium está instalado, também tinha o Robo e o Appium Py. Você procura, ele encontra, só mandou instalar, que ele às vezes tem uns probleminhas com permissão de diretório, né? Aí você precisa instalar para uma permissão de administrador para poder escrever no diretório, tá? Mas normalmente o PyCharm já está com as permissões, já tem acesso aos diretórios. Aí você também baixa o Appium Desktop, o Appium Inspector, que estão nesses Gits, né? O Appium está nesse link da Appium, né? Só fazer download, né? Não vou mostrar porque instalação é sempre a mesma coisa, né? Download, avançar, avançar, avançar e ficou ok, né? E aí nós vamos para os dispositivos no Android Studio. Aí o Android Studio você instala, né? Mas calma, você não vai ter que usar o Android Studio. Eu usei o Android Studio porque foi o caminho mais rápido que eu encontrei para instalar um emulador de celular no computador, tá? E o Android Studio é muito pesado. Quem já usou sabe, né? Ele consome muita memória. Deixa eu voltar aqui. Isso. Ele é pesadão, né? Eu tô com uma memória bacana aí, uns 16 GB, mas eu sei quanto sofrido que é, né? E aí a gente vai usar ele só para criar os emuladores, tá? Lá no Android Studio, você tem aqui no... Não estou nem nervoso.
Device Manager. Aqui, no menu Tools, Mas você está indo você super bem, vai viu? escolher o Device Cá entre nós. Tô Então pode disfarçando ficar bem? tranquilo, tá? É que vai passando os minutos, a gente vai organizando, mas tudo bem, vamos lá. Então tá lá no Vocês, menu ó, Tools, você não concorda comigo que ele tem está o indo Device. bem? Ele está sendo bem claro, bem direto, né? Então tá bom. Deixa eu tomar uma água aqui. Abrir o Device Manager, você pode criar dispositivos, tá? Eu escolhi, a escolha foi baseada no anterior, em que a gente precisava usar o Pixel 2, que era um dos modelos, tá, que você poderia escolher. Mas na real faz o aplicativo, né? O que vai mudar é tamanho de tela, qual é o tamanho, se ele aceita Play Store, não, né? E o Pixel 2 precisava disso na empresa anterior, foi o meu início de trabalho foi com ele, então eu peguei esse costume de usar ele. Tá? Ele até tá dando uns errinhos, rodando, às vezes ele dá um... Mas você vai criar e você vai criar outro dispositivo, não precisa ser igual, mas ser, tá? No meu caso, eu escolhi fazer 2 dispositivos iguais. Por quê? Quando você está rodando o Appium Inspector, ele vai isso, ele vai mostrar a tela, deixa eu ver se está aberto aqui, tá? Ele vai mostrar a tela do celular aqui no canto. E tudo que você fizer no Appium vai refletir no aparelho celular que tiver aqui. Aqui é latino, porque isso daqui já foi um teste que eu rodei Python em cima. A gente vai ver no final. Então, quando a gente está mexendo, a gente não deve mexer no aparelho que você está utilizando no servidor do Appium Inspector. Então, um segundo celular vai deixar e explorar as opções, né? Fazer os caminhos mais rápidos, porque a gente vai ver que navegar com o Appium é lerdo, né? A gente dá um tap, clica no componente, toca nele, depois clica, toca. Então é um pouco mais lerdo você fazer o caminho todo. E o que eu vi no ambiente de trabalho é que muitas vezes precisava ver no caminho para saber em que ponto que está o menu, para eu dar o clique, para procurar na tela, para aí depois reproduzir o passo a passo no Appium Inspector. Tá? Então, ó, instalados dois, eu fui lá, fiz variáveis de ambiente, você puxa o menu iniciar, né? Digita variáveis que ele já vai abrir aqui, editar variáveis de ambiente do sistema. E nas variáveis de ambiente, eu tenho a Android Home, que mostra onde está o meu SDK, e na path, aqui, está. Eu adicionei esta variável, Android Emulator. Para qualquer prompt que eu usar, o comando emulator passe a funcionar. Tá? Até na apresentação, 2 comandinhos, mas está na próxima tela. Tá. Emulator menos ABDS. Esse primeiro comando vai listar os celulares que ele encontrar lá, na pasta, no diretório, né? Criados. Então ele achou Pixel 2 e o Pixel 2B. Então esses foram os nomes que eu deixei para os dispositivos, né? Então eu deixo o nome curto, porque como eu tenho que digitar depois o nome do aparelho, eu deixo o nome facinho para digitar, né? Então aí listou, eu sei quais são, eu vou abrir um segundo, que agora é o Pixel 2, porque já está aberto o primeiro. Então, esse comando emulator só vai funcionar porque eu configurei a variável de ambiente, tá? Por isso que eu mostrei ela definida lá. 2B. Ele vai abrir 2 instâncias iguais. Não, isso
Não vai abrir. Isso. Ele é legal que ele não abre duas instâncias do mesmo. E é por isso que tem que ter dois aparelhos, porque ele não deixa abrir duas instâncias do mesmo, tá bom? A gente erra até para mostrar. Foi sem querer mesmo. Aí ele vai abrir um segundo aparelho aqui. Tá? Ó, ele está dando esses wait aqui, mas é do aparelho, tá? Eu acredito que se eu criar uma instância de outro aparelho, ele para de dar esses wait, mas eu nem fui atrás da correção disso, só dou o wait mesmo e está resolvido, tá? Então ele está carregando aqui, vou ficar com dois aparelhos na tela, tá? Deixa eu voltar aqui e ver o que mais. E aí nós vamos instalar o aplicativo alvo do teste nos dois dispositivos, né? Eu fiz os dispositivos, tá, beleza. Quando eles estão criados, nós vamos instalar no aplicativo os aplicativos que você quer testar, né? Quero testar do banco, quero testar da loja, quero testar o que o desenvolvedor me entrega nos dois celulares. E também vou instalar o APK Info, né? Eu já explico para que a gente vai utilizar esse aplicativo. Também é necessário. Como é que eu instalo as coisas nesses aparelhos que eu criei e que eu mandei rodar? Eu deixei aqui, eu já fiz o download deles lá no site. Na verdade, ó, eu baixei o APK Puri, que é um site. Deixa eu abrir aqui. Um novo navegador. Carregando. É um site onde você os arquivos de instalação mobile, né, que servem para o celular, e aí você consegue de diversos de jogos, né, ele traz muita conteúdo. E aí ele tem o próprio aplicativo dele. Então, como eu quero usar, eu sei que os programas que eu vou utilizar já fazem parte dele, eu instalo direto ele, né? E para você instalar alguma coisa no celular, no emulado, tá aqui na tela. Não mostra a área de trabalho, não mostra porque eu estou com a apresentação. Deixa eu ver o window. Mostra. Estou aqui com o arquivo do APK, ó, vocês podem ver APK por, você arrasta ele e solta. Ele vai fazer a instalação, tá? Então você podia também já, eu vou utilizar o que é uma loja de demonstração, tá? Eu podia baixar também o APK do Demo Store, o APK do Info, só que aí o que eu fiz? Então o aplicativo Pure, sei lá, Puri, né? Deve ser Pure. Abrindo aqui. Que eu estou deixando instalar, mas ele já está instalado também, tá? Só você puxar aqui de baixo, que ele mostra. Vou até cancelar para evitar erros durante, né? Mas olha, está instalado aqui também. E aí, ó, levantei o menu do. Aí tem essas setinhas do lado, como se for simulando essas três aqui embaixo, né? Para tirar ele da tela. Tá? Então aí você procura pelo aplicativo nele, né? Usa a busca dele. Ele ainda está carregando, né? Haja memória, bora, que vai dar tudo certo. Não está respondendo. Tá, agora vai. Bom, ele vai funcionar como App Store, vai aparecer, você vai buscar os aplicativos e mandar instalar, tá? Tanto o Demo Store, demorou, tem até o histórico do que foi.
Ó, ele tem vários tipos de loja, tá? Eu escolhi esse daqui, né? Eu abri alguns, tem um que está em árabe, tem um outro que a loja não abria. Enfim, eu poderia ter usado um aplicativo real, né? Um Shopee da vida, tal, mas a gente em apresentação. Então, aí, por isso que ele foi o eleito. Aí vai ter o install, né? E ele mesmo já faz a instalação e o APK Info, que você instalaria, tá? Vamos lá. Então, tá bom. Já configurei variáveis de ambiente e aí os comandos do CMD, né? Eu abro, né? Vocês viram, eu abri o segundo celular, tá? Eu abri o primeiro também anteriormente, né? E aí nós iniciamos o Appium Server. Mas parar o inspector também. Esse é o Appium Server. Vou fechar aqui, ele vai abrir, eu mostro a cara dele antes de iniciar, tá? Appium Server. Temos janela suficiente. Fechar. Aí, ó, você não precisa manter o Android Studio aberto, tá? A vantagem de criar esses dois emuladores e fazer a variável de ambiente que você criou é só dar os comandos nos prompts e ele vai abrir o celular, vai manter aberto e não precisa manter o Android Studio, que consome bastante memória. Então, depois que você configurou os dispositivos, aí você não precisa mais dele rodando. Só fica instalado lá para manter os dispositivos. E também, às vezes, aconteceu já de eu ter que abri-lo para dar um swap nos dados do celular. Aí ele reseta o celular, travou o dispositivo, aí eu fui lá limpar, mas só nessa situação que você volta no Android Studio, tá? Ele não está envolvido no processo. O Appium Server que não abriu. Ignorou. Vou tentar de novo. Querida plateia. Deixa eu ver. Se ele está carregando. Ai, que estranho. Deixa eu ver só. Tá, já que ele está aqui. Estou mudo. Eu estava falando que na hora que a gente vai fazer essas apresentações, normalmente a própria transmissão torna mais lento, né? Torna mais lento a máquina, né? O carregamento. Aqui, né? Demora um pouquinho mais, né? Para o Appium subir. Ele já é pesado, né? Agora, junta com a transmissão, fica mais pesado. E aí eu estava comentando também que se a gente não tem uma máquina muito, muito boa, né? Porque a gente está com uma máquina mais simples e mobile precisa de recurso, aí você tem como fazer também usando uma nuvem, né? Tem lá o Sauce Labs, Browser Stack, o Perfecto, agora ele já está carregando. Mas tem outras. E veja que mesmo uma máquina com bastante memória, né? Com bastante processador, ele é nervoso, né? Eles são. É um CST
Tu aí, né? É Nossa. tudo rodando numa máquina Ó, só aqui dentro, né? Bem, vamos deixar o Luciano, que agora já está carregando, vai dar tudo certo. é que ele ficou no talo, consumiu tudo. Carregar. É que ele ainda tá com os resquícios do Android Studio, que é o Pac-Man da memória, né? É ele e o Chrome, né? Devoradores de memória. Pronto. Iniciar o Appium Server é simplesão de tudo, né? Colocou o endereço de local e dá o início, né? Não tem configurações adicionais, né? Você pode fazer um preset que vai salvar esse endereço, né? Mas nem é necessário, né? Até, eu já testei que até com 000 ele encontra, né? É mais por padrão, porque se sai alguma atualização em que se torne obrigatório, você já está acostumado a colocar o endereço do localhost aqui, tá? Mas até deixando tudo zero e iniciando o server, ele encontra, tá bom? E do Appium Server é tudo isso. Tudo é somente isso, tá? Deixa eu continuar. Deixa eu ver se ele continua a partir. Voltando. Certo. E abrir o Inspector. Aí, finalmente, vamos abrir o Appium Inspector, tá? O Appium Inspector, atualizado recentemente. E eu fiz parte da correção desse... Tem um bug nele, de framework. Queria até muito mostrar onde que eu apliquei a correção, mas eu tive um problema com a configuração de robot e acabei migrando para Python, que eu vou apresentar hoje. Mas eu fiz algumas correções no próprio Inspector lá, baixei o GitHub, fiz o clone do Git, implementei a correção e subi. Essa aqui é a carinha do Appium, né, na hora que ele abre, tá? Você vê que ainda não está carregado nenhum dos celulares, né? Ele só vai pedir os recursos desejados, o meu está em português, mas em inglês ele estaria desired capabilities, né? E aqui os conjuntos de capabilities salvos, tá? E aqui, ó, ele vai estar com o mesmo que eu coloquei lá, né? Tipo, o endereço do host, 127, né? Deixa eu trazer de volta para português. E remoto, só que eu lembro que eu tive que configurar em alguma, veio vazio em alguma configuração. Não sei se agora já está vindo de padrão, acho que agora está vindo. Não tenho certeza. E a porta também ele já vem preenchido. Tá? E aí a gente precisa escolher os recursos que vamos utilizar. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Uma vez configurado o ambiente, precisa iniciar a configuração de recursos, também chamado de capabilities, e entre outras opções, os recursos indicam ao inspector qual aplicativo deve ser aberto para a gravação do passo a passo, né? E qual emulador ele deve rodar. Eu não estou com 2 aparelhos celulares abertos, então nos recursos, na configuração, eu tenho que dizer qual dos 2 o Appium vai usar. Tá? E eu tenho flexibilidade para isso. Eu escolho qual dos 2, né? Se eu fiz 2 equipamentos diferentes, posso deixar um com a tela maior ou com a tela menor, e aí eu tenho essa flexibilidade, tá? E de colocar essa configuração, a gente vai usar o primeiro aplicativo, o segundo aplicativo que a gente instalou, que é o APK Info, tá? Então eu vou lá abrir o APK Info. Aqui. Eu só instalei em um para saber qual que é o outro que eu estou usando. E o seu aparelho pode
vai estar instalado aqui na tela inicial, né? Então, o que eu fiz? Eu pego o ícone, seguro, cliquei, seguro, arrasto e solto, tá? E aí fica um jeito fácil de detectar qual aparelho está instalado uma coisa ou outra, tá? Para remover, você clica nele e puxa lá para cima. Isso. Tá, então vou abrir aqui o APK Info. Aí você vê que, né, ele vai ter os recursos dele próprio, foi mais rápido de abrir. Estou aqui pensando quanta memória que estava utilizando, né? Ainda está no talo. Incrível. Eu acredito que tem uns requisitos nessa memória no talo, porque eu abri o Android Studio, tá? Não tenho certeza, mas vamos lá. Tá saindo. Então, aqui ele já está. Ele manteve a última busca aberta. Então, o APK Info, ele permite você buscar informações de todos os aplicativos que estão instalados naquele dispositivo, né? Ó, por padrão, ele já instala um monte de coisa, né, para o Android funcionar. Então, você poderia fazer teste nesses aplicativos também. Então, você tem que procurar aquilo que você que é o seu objeto de teste, tá? Então, eu vou procurar a Demo Store. Tem que clicar na lupinha aqui para ele fazer a busca. E entrar. Nós precisamos de duas informações. A primeira é esse endereço que está aqui, ó, que é o app com.gta demo. Se você clicar no copiar, ele já copia o valor, só que ele copia tudo e a gente só quer o nome do pacote. Ele copia o nome, a assinatura, a versão e o código, tá? Então a gente só quer o nome do pacote, que ele vai ser usado lá no conjunto de recursos. E também a gente vai descer e ir até atividades. E nas atividades, né, para quem desenvolve Android vai saber que as atividades é a divisão básica de como as coisas são implementadas no aplicativo, tá? Então, todo o aplicativo vai ter uma main active ou uma splash active que dispara aquele aplicativo. Então, você vai procurar pela main. Quando você encontrar, você clica nela que ele copia o valor daquela main. Só que assim, ó, ficar atento, copiou, ele coloca esse nome junto, né? Então, a gente é interessante o nome da atividade em si, tá? Então, só vai até aqui, tá? E aí, uma vez que você encontrou, buscou essas informações, né? Ó, tá, aqui estou explicando o que eu acabei de falar. Você vai colar nesse modelinho aqui. Aí, não sei se o Correia consegue colocar no chat o Don't.pad++, que ele está com o texto, né, básico já dos recursos iniciais e básicos para a gente. Deixa eu abrir aqui. Aí vocês conseguem copiar, né? Bom de estar com tutorial é ter ajuda para implementar, né? Então, ele vai estar na parte de capabilities, tá? Nesse link aí do Dutchpad. Se não der para jogar no chat, pedindo depois eu passo. Vocês conseguem fazer a cópia, tá? E aí, ó, o app package é onde você vai copiar aquele valor e o app activity, o segundo que a gente pegou, tá? O primeiro é o nome, qual que é a plataforma que eu estou usando, qual é o Automator que eu estou usando, né? Existem 4, mais ou menos, né? Eu sempre estou utilizando esse Automator 2, não corri atrás para saber dos demais, tá? O device name, a gente indica com esse nome que é um emulador,
tá? Então, sempre é emulador 554. Se tiver uma segunda máquina, você vê que até ele mesmo jogou 556 na segunda máquina, a primeira ele fez 554, e aí ele vai numerando para a gente de acordo com o que está aqui, mas deixando, o importante é que ele esteja como emulator aqui. Se ele tivesse com um dispositivo conectado via USB, era outra palavra-chave que eu utilizava aqui, tá? E aqui, ó, Appium AVD é onde a gente, qual das duas máquinas eu vou utilizar. Então, os testes estão marcados na Pixel 2. Então, ele vai vir para essa segunda, tá? Esse parâmetro, esse recurso, é o que determina qual dos dois, né? Qual eu vou escolher, né? Qual dos três, qual eu vou escolher. Determinar aqui é o que vai feito. E eu também estou deixando a orientação do aplicativo em retrato, né, para ele já iniciar com o celular no modo retrato, tá bom? Então a gente vai copiar isso daqui e colar no Inspector. Para colar, você tem que clicar aqui na edição do JSON e salvar. Se você não salvar, ele não vai trazer para cá os itens, tá? Aí você inicia a sessão. Quando você iniciar a sessão, ele demora um pouquinho aqui, e você pode ir no server, que ele já começou a disparar um monte de comandos, tá? Então você sabe que às vezes, né, a gente vê esses loading rodando aqui, parece que não está acontecendo nada, né? Então você vai lá no server, você vai ver que ele está disparando os comandos, está subindo o que precisa para rodar, e aí você já sabe que está acontecendo, né? Como a gente viu, ele é pesado, né? E aí vendo as coisas acontecendo e a gente vai ficando mais tranquilo, né? E aí tá rodando. Quando ele estiver pronto, ele vai abrir já com a tela do celular. Isso. Com a tela do celular e aberto. E nesse meio tempo, ele também abriu no celular que eu mandei o aplicativo que eu mandei, tá? Então ele já começou a se comunicar com o celular. Então, a partir desse momento que eu abri, eu não mexo mais nesse celular, nesse emulador. Eu só vou mexer nesse quando eu quiser. A demonstração da loja, não tem tanta relevância ter dois celulares, de ter o usuário. Eu precisava muito navegar, tipo, qual que vai ser o nosso teste hoje? Vou entrar aqui, adicionar duas dessas blusas no carrinho, vou continuar comprando, vou escolher uma agenda, vou adicionar no carrinho e vou finalizar indo para o checkout. Aí ele vai terminar aqui, tá? Ó, eu só pude fazer isso porque eu tô com dois celulares, né? Então, nós vamos ver aqui daqui a pouco os cliques, os toques no Appium, e vocês vão ver que é um processo um pouquinho mais lento, mas aqui não vai ter tanta importância ter esses dois. Eu quis mais trazer esse recurso, tá? Mas no dia a dia vocês vão entender por que vocês precisam desse segundo celular, tá? Não sei se já alguém que trabalha usa esse recurso, né? Foi um amigo meu do emprego anterior que falou: meu, eu queria ter uma segunda tela para poder ir navegando. Eu falei: ah, mano, isso deve dar para. Cheguei nesse segundo. Bom, deixa eu ver aqui. Opa. Tá. Então, vamos para a apresentação da tela. Então, no Inspector a gente tem aqui em cima um modo web híbrido de app, né? Quando você quer testar aplicativos que são
sites... Esqueci a palavra. Quando o site se adapta para se comportar como aplicativo, tá? Aí você pode ativar o modo web. E o modo nativo de app, quando você está trabalhando com APKs, né, desenvolvido em Android ou iOS. Aqui nós temos a atualização de captura de tela. O que significa essa atualização? Ele vai pegar o momento do celular do jeito que ele está aqui. Quer dizer, se eu jogo por fora aqui, entrei nessa blusa. Ele não atualizou aqui. Eu preciso atualizar para ele voltar. Ele só vai refletir aqui quando eu atualizo, tá? Inclusive, alguns aplicativos, um outro aplicativo que eu utilizo para testes, ele tem uma splash screen. Na hora que entra, ele não vem direto para os produtos, ele fica travado na splash screen. E aí eu tenho que atualizar já de cara. Na hora que entra, eu já tenho que atualizar. Então, ele não vem pronto, tá? Então, e aí eu falei, não vamos mexer mais nesse aparelho, porque ele está mexi, porque eu ainda não comecei a gravar os passos. Se eu estou gravando os passos, faço algo aqui e vou refletir, aí você vai se embananar, vai ser mais complicado de achar. Você consegue, com o tempo, quando dominando, você tem essa mobilidade de ir e voltar, mas é mais fácil de se perder, tá? A gente tem uns pontos, eu não lembro qual versão veio essa benção aqui, chamada Show Element Handlers. Mostrar os elementos gerenciáveis, os elementos, né? E aí, ele mostra onde você consegue clicar na tela, onde que tem menu, onde que... Então, isso daqui dá uma ajuda legal para saber daquilo que você consegue dar os toques, né? E conseguir informação com ele, tá? Então, é algo legal. A gente tem aqui a opção para tocar na tela. Então, se eu quero, com isso ativado, eu consigo tocar nos elementos que estão disponíveis, tá? E na hora que eu toco, ele mostra para mim o XPath dos elementos que eu estou tocando, tá? E aí também mostra as ações que eu posso fazer diante desses toques, tá? Enviar chave seria digitar alguma coisa num campo de input, né? De input. E tocar naquele elemento. Eu posso limpar quando é um input que já vem com placeholder carregado, aí eu consigo limpar, né? E eu já consigo copiar atributos para a área de trabalho ou obter o tempo. O obter tempo vai fazer mais sentido quando tem mais de um locator. Então, se tem um accessibility ID, se tem um XPath, um outro caminhos aqui, e ele ia mostrar qual é o tempo que cada um leva para eu utilizar, para eu chegar nele, né? E ele mostra quem é o mais rápido, qual seria o melhor de utilizar. Isso é um recurso bem legal. Que mais? Deixa eu ver, para não deixar nada de fora. Encerrar a sessão, né? Você pode encerrar a sessão, e eu vou encerrar para mostrar um outro recurso. Vocês me viram copiar o conteúdo desses recursos, né? Só que nós temos um recurso, né? Ele não está mostrando, tem um botãozinho aqui, salvar, save as, né? Deixa eu ver se eu até achei aqui, salvar como. E aí você consegue salvar o recurso, né? Você põe qual que é o nome, esse aqui eu vou pôr Demo Store 2, porque já está salvo. Isso, digitou e não foi, você fica preocupado. E ele vem para cá, para os conjuntos de recursos. É até uma tradução meio zoada aqui, eu vou começar a me envolver nessas traduções para trazer conjunto de recursos salvos. Ele traduzir o capability aqui como recursos, que é de fato que se trata, e aqui como capacidade, né? Não ajuda, né? E aí, veio para cá, né? Scrollando aqui,
Então, eu não preciso mais copiar, colar. Fiz uma vez, para mim fazer testes com o Chrome, para fazer com o outro aplicativo que eu mencionei, que é da Sauce Labs. Então, eu deixo salvo aqui, né? E aí é só clicar, ele já traz e eu inicio a sessão, tá? Ó, vai ver que tá igual os dois, porque eu já tinha salvo. Posso até excluir esse aqui. Excluir e vou utilizar iniciar sessão, tá? Então, você pode usar o encerrar sessão para trocar, né, entre os aplicativos que você está testando, utilizando aí os recursos salvos. Aí, né, nós temos os botões de ação, né, como a gente viu mostrando os elementos, conforme vamos clicar. A gente tem um botão para fazer os ela puxar, né, todo software vai ter isso, né, tocar ou deslizar para cima, para o lado. Então, a gente tem o recurso para fazer isso. Está carregando ainda. É esse botão aqui, tá? E aqui é um recurso para você tocar por coordenadas. Em alguns pontos do aplicativo, as camadas se sobrepõem e às vezes você não consegue dar um clique no elemento. E aí você utiliza o toque por coordenada para falar, ó, eu estou clicando nessa posição, o que quer que esteja ali, clica nela. Você não está reconhecendo como elemento, mas eu quero que toque ali. Então, você utiliza o toque por coordenada nessa situação. E aí nós vamos para a gravação, que é o objeto, né, de fato, que a gente vai fazer. Tá? Então, está aqui o iniciar gravação, aí você interrompendo, ele já fecha, tá? Então, a partir do momento que eu inicio a gravação, é que ele vai fazer o registro dos passos que eu quero. Então, eu quero pegar a blusa que está lá no final. Então, primeiro eu vou deslizar. Fazendo aqui, eu descobri que tem um bug, um outro bug, né? Que está fazendo... não está pegando as coordenadas. Ele está mostrando aqui no nosso canto esquerdo quais são as coordenadas, mas não está registrando. Ó. Vou clicar, ele vai puxar um pouquinho e vai registrar sem os valores. A menos que ele queira funcionar, porque está apresentando. Não, não trouxe. Deixou aqui, ó, objeto indefinido, tá? Mas tudo bem, o que a gente precisa é que ele faça esse comando. Deixa eu ver se eu consigo aqui limpar a ação para fazer o toque do deslizamento maior. Eu vou clicar aqui e deslizar para cá. E isso é estranho, porque a gente quer puxar para a esquerda, e normalmente a gente faria, né? Aí eu clico, eu tenho que começar no fim e ir para o começo. Aí, ó, ele vai puxar. Estranhão, começa mesmo no fim. Não fui eu que implementei. Mas quando a gente se acostuma, a gente entende por quê, né? Você está fazendo a representação do movimento, né? Certo. E aí apareceu já, né? Aí eu vou voltar para o modo de toque. Então aqui, ó, ele trouxe como é em Python. Precisava era nada do começo do clique, que seria, vai aparecer aqui o XY, ó, mais ou menos no 500, no 1000 e pouco, X, e o Y está 500 e pouco, e no fim, aí desce o X para o 100, para 50, no 500 e pouco, tá? Você não precisa ser muito preciso nos valores, mas você tem que jogar esses valores aqui e aqui. A gente vai ver isso quando colar no PyCharm. Tá? Ele não faz só para Python, tá? Ele já gera para Ruby, gera para Robot Framework. Então, aqui, se fosse Robot, ele já pega os 4 valores. Aqui tem duas deslizadas, porque aí você coloca começo e fim, X do começo, aliás, né? E XY do final, tá? Se fosse no Robot. E no Python, ele coloca 2 movimentos, o início e o fim, onde você solta, tá?
a gente vai para o clique. Você vê que ele está com um help que fica bem em cima aqui. Aí, para fazer ele sumir, tem que dar outro wipe. E por causa disso, ele grava como se eu tivesse ficou mais claro que tinha duas deslizadas, né? Esse bugzinho também que fica na tela. E aí a gente, para clicar, tem que fazer, né? Bom, pode ter um outro jeito, mas eu não achei ainda. Aí eu vou clicar num elemento, que vai ser a blusa, e vai me dar opções aqui, né? Eu vou tocar nela e para abrir. Ah, não serviu. Vou dar mais um slide. Vou pegar outra blusa, não tem problema. Faz a blusa, né? Que aí eu não pego. Deixa eu atualizar. Às vezes, eu dei um toque, ele não atualizou a tela. Foi exatamente o que aconteceu. Eu dei o toque, ele não atualizou a tela. Né? Eu poderia ter checado aqui, já estava na tela, que eu não mostrei antes de atualizar, mas já estava aqui, tá? Na hora que eu dei o primeiro toque. Aí eu vou clicar na quantidade e dar outro toque. Ele vai abrir... Ixi, eu não fui na setinha, vamos ver se funciona. Isso, funciona. E aí, vou escolher duas blusas. Não pode comprar só uma, não tem na lista. Já é algo para... Era um bug para registrar. Vou tocar duas quantidades. E ele escolheu o terceiro. Mas tudo bem, eu vou pegar esse código para mostrar, porque eu tive umas tratativas do Python. E eu não vou fazer todas elas porque ia demorar muito. Aí eu vou adicionar no carrinho. Toca. Então, ó, por causa dessa, clicar no elemento, fazer o toque, clicar no elemento, fazer o toque, por isso que tem o segundo aplicativo nos ajuda a navegar rápido, né, para conhecer o caminho que eu vou testar. Aí eu faço o toque. Tá comprando. Aqui, deixa eu ver, ele já deve ter ido. Ó, ele já voltou para essa tela e não atualizou aqui, tá vendo? Então, eu dou uma... Às vezes parece assim, eu mandei e não foi. Na verdade, ele não atualizou, ele foi e não atualizou a tela, tá? Aí, provavelmente, é algum bug de atualização, que a comunidade continua em melhoria constante, né? Só que a gente tem que estar atento nisso, né? Você pode usar o celular, né? Deixa com duas telas, o celular na segunda tela, você já vai mostrar, já vai ficar evidente que teve alteração e que funcionou. É só jogar o celular para a segunda tela, né? Segunda tela é amigo do QA. E aí eu vou pegar mais um produto, vou adicionar. Não existe no Doom. Por que não existe? Carregando. Isso. Ó, aqui ele atualizou dessa vez. Aqui eu já vou adicionar um elemento direto no cart. Viram, né? Então ele reclamou que não estava no Doom. Pro Doom aqui, o que estava na tela, tá? E aqui já vou pro carrinho para finalizar. Dou o toque. Dois produtos, né?
Então, aqui eu já podia pegar, né? Eu até fiz isso, de pegar o valor daqui. Nesse aplicativo, deixa eu ver se ele vai trazer o primeiro. Ele, como tester, ele não tá. Ó, quando eu clico no preço do segundo elemento, aí ele tem o XPath daquele elemento. O primeiro não deixou eu pegar. Né? Então, já tá, tem uma de como está a estrutura de um para o outro, já dava para reportar. Tá? E aí, se você tem interesse em pegar o valor, você clica, se você quer fazer checagem com ele, né? Você dá um toque para quê? Para pegar o XPath daquele caminho. Aqui eu estou dando um toque, né? Mas lá no PyCharm eu vou mandar pegar o valor dele, tá? Eu vou substituir clique para pegar o texto dele, tá? Então, quando você já identificou quais são os asserts que você vai colocar, você já faz o clique para pegar o path daquilo e poder fazer as asserções depois. Ó, e ele está adicionando código aqui, ó. Cada clique, ó, elemento 4, elemento 11, né? Às vezes tem elemento que a gente vai deletar, que pega durante, sem querer, aí se deleta depois, não tem crise. Só é mais, vai ter uma etapa mais difícil, que a gente já vai ver, que vai demorar um pouco você identificar qual elemento é qual, né? Se você for anotando quais elementos está representado, facilita mais. Vocês já vão entender essa nomeação que eu estou falando. Pronto, terminei aqui, posso pausar. Aí ele tem uma opção chamada boilerplate, copiar código, não, aqui, mostrar, ocultar código de boilerplate. Então, na primeira switch que você está fazendo, você ativa essa opção, porque ele vai colocar o começo da configuração, ó, as caps, que são os recursos utilizados, né? Ó, pode ver que ele copia, né, e traz para o Python essa correção, ou esse layout, as configurações dos recursos, tá? E aí, então, você copia junto, para pegar esse conteúdo aqui e jogar lá no PyCharm. Tá? Eu não vou colar todo, eu vou colar, mas não vou usar. Peraí, já explico por quê. Então, calma nessa hora. Deixar a memória aqui. Isso. Vem cá. Aí. Então, ó, vou colar aqui. Outro que eu coloquei, né, do jeito que eu capturei lá, toda a gravação. Se eu tentar rodar aqui, ele já não vai rodar por causa de elementos como o swipe, que precisa das coordenadas, porque não tem weight, né? Então as telas carregam e você não consegue, não tem tempo de dar o toque, porque ainda não carregou. Então a gente vai trabalhar em cima desse código, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z, porque eu já trabalhei nele, né? Aí a parte de pegar, de pesquisar, ai meu Deus, Ctrl Z. Isso. Ó, então aqui em cima não precisei mexer nada, tudo ok. Eu adicionei duas variáveis, uma para o tempo de espera e o resultado esperado, que é a frase thank you lá no final da compra, né? Thank you pela sua compra. Aqui a gente trabalha com os elementos que tiver na tela para fazer o... e aí, ó, o que precisa mudar no location? Lembra que eu falei que estava entre o 500 e o 1100, aí eu joguei 900 até 600 e do 200 até o 600. Então, na prática eu fiz? Puxei do 900 até o 200, do ponto 900 para o 200. Foi essa deslizada que eu dei. Quando eu fiz isso, não foi suficiente para trazer a blusa para a tela. Então, eu fiz de novo. Aí eu puxei de novo e ele chegou a blusa na tela, tá? Daí eu implementei os tempos, tá? Esse código todo tem o Git dele,
vai estar disponível lá também. Não sei se eu coloquei no Notepad++, mas eu passo nesse Git aqui, tá? Com tudo. Então, eu vou explicar ele mais corridinho, tá? E aí vocês têm acesso para utilizar, para manipular, né? Então, aqui, ó, com esse wait, eu dou um tempo, já, logo que começo, para esperar já o primeiro elemento. Na hora que eu clicar, né, eu deslizei. Aí a blusa apareceu na tela, dou esse tempo. Eu estou dizendo pelo valor que isso aqui foi o que ele capturou, né? Então eu peguei o que ele capturou e joguei nesse tempo para ele esperar aquele elemento. Aí sim eu clico. Então, ó, eu fiz isso e eu coloquei aqui, ó, clicar na blusa. Não estou documentando para os outros, estou documentando para mim. Né? Se eu pegar isso aqui no futuro com texto corrido, fazendo o quê? Né? Mas se eu vou comentando, ó, abrir a quantidade de blusas, eu escolhi 2 blusas, então eu cliquei primeiro para abrir e aí adicionei no carrinho. Eu fui dizendo qual elemento era o quê, tá? Aí, ó, eu vi que o elemento 6 eu não precisava, eu comentei ele passou, que foi algum clique que não eu dei sem querer, cliquei num elemento, ele gravou aquilo, mas aí eu descarto, poderia estar apagado, mas só comentei e deixei para mostrar para vocês que você pode comentar, tacando o hashtag na frente das linhas dos elementos, né? E aí continuei, ó, elemento 7, 8, ó, aí o 10 eu vi que eu também não precisava, eu deletei o 10. Tá? Então, aqui, aí chegou no primeiro assert. Aqui, primeiro assert foi quando eu cheguei na tela. Vou voltar aqui. Não aqui. Quando eu cheguei nessa tela, eu dei o primeiro assert, que eu peguei o elemento daqui. Então, ó, lembra que eu falei que eu cliquei, eu fiz isso daqui? O elemento 11 estava igual, estava com elemento 11, clique, aí eu fui e tirei. Eu deixei lá no final, deixa eu ver aqui, isso. Eu só deixei para o 11 encontrar o elemento e depois comparei o texto do elemento, né? E aí, no Python, né, ele não, por padrão, ele não mostra o peguei e dei um print para ele mostrar o valor do elemento do print, com esse wrap aqui, tá? E aí ele mostra e dá um print, dá um log para a gente, né? Porque ele vai fazendo as coisas e aí a gente não vê, né? Então log é sempre bom, né? Então você pode dar uns prints do Python, né? E, e aí você vai vendo. E aí vou rodar aqui para mostrar a execução, né? Aqui vou fechar, consigo fechar? Peraí. Bom, isso. E vou rodar aqui atrás do celular. Fiz um arquivo Python, né, para fazer isso, né, que eu pulei essa né, o Correia sempre nos ensina para colocar um nome relevante no comprasprodutos.py, tá? E eu só coloquei as direções. E aí ele não fez. Ah, era a memória. Ó, sem usar as mãos, não sei se vai. Sons de home office. E aí? Tá carregando, gente.
da lentidão adicional quando está transmitindo, né? Além de tudo que ele está fazendo, ainda joga isso. Sem tocar as mãos, né? Ó, não estou fazendo isso na tela. Ó, os dois deslizar. Ele vai clicar na blusa, adicionar. Né? A gente pode para mostrar que não está clicando, que eu não estou fazendo isso, né? Aí, ó, eu comentei para ele não fechar, né? Para ele parar nessa exatamente, mas eu podia ter deixado o kit aqui, o driver kit, né? E ó, os prints, ele foi mostrando, né, ó, o valor da agenda e o texto que foi exibido, tá? E, bom, é isso, né? Foi muita coisa, o Appium tem muito detalhe, tem muita coisa para acontecer, né? E quero quem quiser só pedir, eu passo, tá? Quero agradecer a Deus por tudo que ele tem feito ao José Correia pela oportunidade de trazer, de apresentar aqui, tá? Eu fiz aí a correção do Appium, foi muito gratificante poder apresentar o issue lá no GitHub, e aí eles falaram, você não consegue corrigir? Como eu já fui desenvolvedor, aí eu já tinha a resposta, né? Eu apontei o issue dizendo como resolvia, né? E aí ele, então é só você colocar. E aí no release seguinte, entrou a minha correção, o Robot, ele tinha 2 bugs de Robot Framework, né? Como o Robot não funcionou, eu migrei para o Python para conseguir apresentar para vocês, né? Foi com emoção, né, Luciano? Com emoção e sem emoção, né? E quero agradecer a cada um que assistiu, né? Que está fazendo parte desse dia, que está celebrando o dia do bug, tá? Que esse QR Code leva para o meu LinkedIn, leva para mais... Peraí, deixa eu voltar lá, só um instantinho. Tá bom. Deixa eu parar de compartilhar. Não, deixa compartilhado aqui, ainda está o QR Code. Pode voltar lá, compartilha de novo, por favor. A gente estava só na imagem de nós dois, agora nesse finalzinho, né? Agora quando você já falou que já tinha bastante coisa, né? E eu estou colocando aqui também, além do QR Code dele, para quem às vezes tem um pouco mais de facilidade com o link, eu coloquei aqui também, a gente gerou um link curto lá para o seu Notepad, onde está o link para os slides, o código que você gerou, né? Então, está aqui no rodapé da tela, né? bit.ly/dia do bug, _ né? Aquele tracinho embaixo, Appium, com 2 P's, né? APPIUM. Então, também é uma forma de vocês poderem pegar, né, o material de referência. Depois a gente vai colocar devidamente todos esses links, conteúdos na descrição do vídeo para facilitar para todo mundo também, tá bom? Parabéns, Luciano, foi muito bacana. Eu sei que você começou ali um pouquinho nervoso, né? Normal. Mas tem que começar, né? Então a gente quer apresentar, a gente quer compartilhar, e o Luciano é um aluno muito querido aqui por todos nós, né? Por mim, pelos colegas, pelos professores. Ele está ajudando o pessoal. A gente tem uma atividade fora da sala de aula, né? Ele ajuda também na aula, sempre contribuindo com ideias, com sugestões. E a gente tem uma atividade fora da aula, que são os squads de teste. É uma ideia também que foram alunos que deram, né? Porque o pessoal, às vezes, sente a necessidade de ter um pouco mais de experiência, né? De experimentar ali, aplicar na prática, né? As coisas que vêm no curso, né? Então, é uma rotina que, de segunda a quinta, o pessoal se reúne, e o pessoal, às vezes, até quando eu não posso ir, que aconteceram algumas coisas mais recentemente, eles seguram a bola lá, né? Fazem o time ir para frente, então eles praticam técnicas de testes ágeis, praticam automação, testes manuais, e realizam o trabalho, né? Que a gente faria num software real, aliás, é um software real que eles estão testando, né? E descobrindo bugs e ajudando bastante a melhorar ele também com seus apontamentos. Então, Luciano, além de estar aqui apresentando com a gente hoje, tem essa contribuição lá nos squads, com o time dele. Ele também, como vocês viram, que ele comentou, né?
Isso eu acho uma coisa importante de a gente salientar, porque a gente falou na apresentação anterior sobre classificação de defeitos, que o testador tem que precisar se comunicar bem, tem que ser proativo, né? Ele não pode ficar ali passivo, ele tem que ser proativo. E o que um testador, o que um criador deve fazer quando ele acha um defeito numa ferramenta de teste? Ele deve se oferecer para ajudar. Então, foi isso que ele fez, né? Então, já que tem um defeito lá, mas se você não vai... Todo mundo sabe reclamar, né? Não, eu sei ajudar. Então, como ele tem um passado já como desenvolvedor, né? Eu sei que não é a mesma coisa para todo mundo, mas aí ele pôde ir lá se candidatar, né? E contribuir. E é um orgulho para nós brasileiros, né? Para os nós latinos, né? Ibéricos, né? E alguém do nosso time, né? Contribuindo aí com uma ferramenta tão importante como o App Inspector, tá? Então, tudo que a gente está fazendo vão ser compartilhados, sim, o Antônio está perguntando, né? Até esse link que eu coloquei já tem esse primeiro. Depois a minha eu também vou compartilhar, né? Que foi aquela do início do histórico da Grace Hopper, né? E esse do Luciano está tudo aqui, né? Nesse link. O Altimara também lá no nossa turma, do nosso squad de testes, Star Testes, né? Muito bem representado aqui, ó, o pessoal dando os parabéns, ó, Maria Regina, Sandra, Gustavo, antes a Jane, a Kátia, o pessoal dando os parabéns pela apresentação. E é muito legal a gente ter aí todo mundo junto celebrando. Eu sei que para muitos, né, que estão começando, levou um susto, né? O que é isso que ele está fazendo? Eu sei que dá um susto, pessoal, mas é importante que a gente entenda que a nossa área é muito ampla, muito vasta. Você pode começar ali fazendo um teste mais simples no início, mas tem uma parte de automação. Essa automação que ele fez, só para a gente entender bem, eu sei que mostrou código, mas ele praticamente não programou nada, tá? Ele só foi usando a ferramenta a ferramenta que gerou o código, não foi ele. Isso significa que, com calma, se você rever essa apresentação com calma, você vai conseguir fazer também. Ele não precisou programar, é só repetir os passos, tá? A ferramenta que programou, olha que legal. Então, para quem é novato, quem está começando, né? E às vezes ainda tem aquela dúvida, será que é para mim? Será que eu vou conseguir? Veja que existem algumas ferramentas que te ajudam nessa transição, né? Para automação. Essa ferramenta do App Inspector é útil também para os experientes, né? Porque é uma maneira de descobrir quais são os identificadores, os localizadores dos elementos, ou qual é o nome do botão por trás, né? Porque a gente não pega pelo que está aparecendo no botão, a gente pega por trás. Então, foi muito legal que o Luciano mostrou para a gente. Normalmente, os novatos, eles podem também se atrapalhar. O novato que eu falo é quem nunca fez isso, né? Nunca trabalhou com automação, principalmente, né? A pessoa pode ser muito experiente em teste, ter 10 anos, 15 anos de teste, mas nunca ter necessitado. Uma das coisas que o Luciano mostrou, a máquina dele já está configurada, né? E normalmente o drama que muita gente que está começando aí, como eu falei, novatos, né? É que a máquina não está configurada. Então, eu vou colar aqui no nosso chat também um evento gratuito que a Iteracis fez, tá? Que é a Semana do Teste Mobile. Nossos alunos, a gente passa para eles assistirem isso até quando eles estão... esse link não foi... engraçado, ele não foi para o... Peraí, deixa eu colar por aqui, então, porque ele não foi lá pela ferramenta. Acho que foi agora. Legal. Então, esse link, deixa eu colocar ele aqui na tela também. Deu um delayzinho, né? Esse link, ele tem um evento que a gente fez, chamado Semana do Teste Mobile. São 3 aulas de 3 horas, mais ou menos. A primeira é mais falando da carreira, de como é a profissão. É interessante para quem está em transição de carreira, ou quer saber um pouco mais de detalhes sobre certificação, sobre como são as oportunidades, como funciona o mercado de trabalho. Aí a segunda aula, ela é uma aula específica de configuração de ambiente. Então, para aquilo que ele mostrou, configurar a variável de ambiente, configurar a máquina, fazer as instalações dos programas, está tudo lá. Então, dá para assistir com calma. E no final dessa segunda aula e a terceira aula desse link é um outro exemplo que a gente faz de uma coisa bem simples. A gente usa uma calculadora, né? É uma coisa mais simples do que o Luciano fez. E aí, o que é interessante?
você pode fazer uma proposta nossa aqui. Você pode fazer, né, essa aula 2 e 3, né, desse link aqui. Se você não quiser fazer a 1, não precisa, só se você estiver começando mesmo. E na aula 2 e 3, você faz a configuração, faz exemplo simples da calculadora. E aí depois você assiste de novo essa parte da nossa live, né, para fazer o exemplo do Luciano, que é legal, porque é uma loja, né, um e-commerce, é o que a gente mais vai ver. E daqui para frente vai ter cada vez mais aplicativos mobile, né? Então, isso aqui que ele mostrou hoje é uma coisa muito importante na sua carreira de você controlar. Muita gente está trabalhando em testes e não mexe com automação normal, mas a automação, a água está subindo, viu, gente? A água está subindo desde 2013, tá? Então, desde 2013 a água está subindo. Vai chegar uma hora que vai bater. Então, é legal você estar esperto em relação a isso. Então, é um conteúdo gratuito, dá para você fazer o link aqui que o Luciano fez aqui com a gente. Foi muito bacana. Parabéns, Luciano. Obrigado, obrigado. Eu estou aberto para oportunidade no momento, né? E aí eu ganhei esse tempo aí, né? Foi uma oportunidade muito boa de mostrar, o Roberto até perguntou se eu utilizo o Robot com os Salsa Labs, né? No curso nós aprendemos isso, a usar o Robot com o Salsa. Eu não trouxe no Salsa porque, como eu estava focado com os aparelhos, né, com o emulador dos dispositivos, aí eu trouxe essa alternativa, né? O Salsa Labs ele vai fornecer a parte do dispositivo, né? Você não precisa de tanto recurso na máquina, só que aí ele tem um tempo, né, limitado, né? A vantagem de você ter o emulador, a grande vantagem, é você testar livremente quantas vezes quiser. No Salsa Labs você vai ter, consome um tempo na parte gratuita, e depois pagando, conforme você vai testando, ele vai consumindo, né? Então, aí eu optei hoje para trazer essa alternativa para o Salsa também. Mas o Robot, ele deixa organizar muito, então, né? Para usar na empresa, você tem que... você consegue, para estudar, você consegue usar ele gratuito, e você fica criando uma conta depois da outra cada mês para continuar treinando, né, quando você precisar. Agora, para usar na empresa, não vai ter jeito, viu, gente? Você vai acabar tendo que pagar. E aí não é toda empresa que está disposta. O Ricardo, que vai estar com a gente aqui de tarde também, o professor Ricardo Lopes, né? Vai estar na parte da tarde com a gente, também elogiando aí a apresentação. Legal. Muito bom. Obrigado. Então, nem sempre a empresa está disposta a pagar. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Já é difícil o cara liberar a pessoa para assistir o evento, né? Tá todo mundo, né? Dá uma escapulida, vai na dele, volta, vê o que o pessoal está falando, volta, né? Imagina o cara querer pagar $150, $300 por mês, né? Que é o que custa um Salsa Labs, né? Então, o pessoal agradecendo aí por compartilhar. É muita coisa nova, né, Rafa? Eu concordo com você. Mas é uma questão de ter calma, ter paciência, né? E ir treinando, estudando. É uma coisa que a gente faz para nós, tá? Essa dedicação, esse estudo, é uma coisa que a gente faz para nós. O pessoal Crisnan, lá no Canadá, né? Nossa. Legal.